Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus misericordioso, Pai amado, nos colocamos aqui diante de Tua presença, Senhor, para aprender a Tua palavra e nos alimentarmos dela, Senhor. Senhor, abençoa o irmão Wilton, abençoa todos que aqui estão no estudo, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão chegando, Senhor. Abençoa todos nós, nossos familiares. Cuida de tudo aquilo que nós nem sabemos que precisa de cuidado, Senhor. Senhor, abençoa a nossa saúde, que a irmã Jacira se recupere plenamente da cirurgia que ela fez. Cuida do irmão Isaías e das pessoas que estão com ele nesse evento. Abençoa grandemente teu filho Wilton, Senhor. Que chova, faça sol, com saúde, sem saúde, com vontade, sem vontade. Ele está sempre aqui às quintas-feiras, trazendo tua palavra, Senhor. Cuida dele de forma grandiosa, que nada falte a ele, Senhor. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Boa noite, a graça e a paz. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Hoje é o nosso 11º passo, não é isso? Da nossa caminhada com Jesus, nesse grupo de Jesus. Lição de número 11, ela é a segunda lição da segunda etapa, né? São 7 etapas que nós vamos caminhar em 40 passos, e hoje, pela graça do Senhor, é o segundo passo desse ano de 2023 e a lição de número 11. O nosso texto, ele é o texto de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo de número 14. É a opção de Jesus pelos pobres. É um texto muito interessante. Qual que é o contexto aí do nosso estudo? Qual que é o contexto dessa passagem? Jesus, ele inicia o seu ministério. Após o batismo, ele vai ser tentado, e após as tentações, ele sai das tentações no poder do Espírito Santo. Como a gente comentou na quinta-feira passada, as tentações elas têm uma importância muito grande para as comunidades primitivas. Por isso que eles trabalham bem o texto nos evangelhos. Só que Lucas, ele apresenta uma característica muito interessante do evangelho. Os irmãos sabem que a gente já até estudou aqui, né, com os irmãos, acerca da composição do evangelho de Lucas. E Lucas, ele valoriza muito alguns aspectos como o Espírito Santo na vida de Jesus e na vida de outras pessoas, como no próprio João Batista, como em Maria, como em Zacarias, né? E também a questão da oração. Em Lucas que a gente conhece aquela expressão que é chamada do Jesus orante. É o Jesus que ora sempre. Ele sempre está orando. E também ele ensina os discípulos a orarem, né? A oração do Pai Nosso. Então, em Lucas, como ele dá esse destaque ao Espírito Santo, essa passagem ela ganha um colorido muito especial. Por quê? Quando Jesus ele entra para ser tentado pelo diabo, lá em Lucas 4:1, o texto fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E aí ele foi conduzido por esse mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, Lucas capítulo 4, verso 14, que é o final das tentações, é quando Jesus sai do deserto, o texto vai dizer que ele não estava apenas cheio do Espírito, mas que ele estava operando na virtude, no poder do Espírito Santo. Então, a gente verifica que essa questão do deserto não tirou as forças de Jesus, muito pelo contrário. Jesus ele entra numa proporção do Espírito, ele estava cheio, e agora ele sai operante no Espírito. Então, as tentações, elas não conseguem reduzir nada do Cristo. Elas só permitem que ele comece a avançar. Então, é muito interessante a gente verificar esses detalhes que tem no Evangelho de Lucas. Entrar cheio do Espírito e depois sair da tentação na virtude do Espírito. E quando ele sai na virtude do Espírito, o que ele vai fazer? Ele vai para uma sinagoga. Ele vai participar da reunião como era seu costume, né? E num dia de sábado, ele chega na sinagoga de Nazaré, ele vai fazer a leitura do texto. E naquele sábado,
ele escolhe um texto que, para nós, numericamente, é Isaías capítulo 61. Então, ele pega ali o rolo do profeta Isaías, né? O rolo é dado a ele, ele vai fazer a leitura, e ele encontra essa passagem que, para nós, é conhecida como Isaías capítulo 61. Ele escolhe uma passagem muito característica acerca do Messias, o qual seria a obra do Messias, né? E existem outras passagens que falam do Messias no Antigo Testamento, mas Jesus escolhe especificamente essa passagem. Por quê? Porque essa mensagem, ela mostra uma característica muito bonita, muito importante do cumprimento histórico da vida de Jesus, que seria o quê? Fazer o bem para os pobres, fazer bem para aquelas pessoas que eram excluídas, para aquelas pessoas que não tinham dignidade diante da sociedade. Então Jesus começa a ler Isaías 61, que diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e que o Espírito do Senhor o havia ungido. E aí começa a relatar, né, as coisas que aconteceriam: curar os cegos, curar os enfermos, curar os mudos, os surdos, e também fazer o quê? Anunciar o evangelho, a boa notícia aos pobres. Jesus, quando ele termina de ler essa passagem do profeta Isaías, ele diz que essa escritura ela se cumpre ali diante daqueles ouvintes. Ou seja, ele está afirmando publicamente naquela sinagoga que ele é de fato o Messias. Só que, como eles aguardavam um Messias triunfalista, um Messias poderoso no sentido humano, aquela mensagem foi muito ofensiva para eles, porque eles não conseguiam contemplar e enxergar em Jesus Cristo a pessoa tão esperada que era a pessoa do Messias. Eles tinham concebido em sua mente, né, uma imagem de um Messias que não batia em nada com a pessoa do Senhor Jesus, embora as escrituras todas elas vinham a se cumprir na pessoa de Jesus. Por que que Jesus, essa mensagem que ele fala, quando ele se declara, mesmo sendo uma passagem conhecida no Antigo Testamento, ela se torna tão ofensiva para aquelas pessoas? Porque a vida de Jesus em si, ela era ofensiva. A vida de Jesus era uma vida simples. A vida de Jesus era uma vida humilde. Jesus ele não era conhecido como alguém de destaque na sociedade. Jesus ele não tinha uma escola profética, ele não tinha uma escola rabínica por detrás dele. A família de Jesus não era uma família abastada. A família de Jesus era uma família simples, conhecida ali da comunidade. Então, os irmãos vejam que não tinha na vida de Jesus, durante esse período todo que ele viveu, que ele trabalhou, nenhum aspecto que pudesse classificá-lo como alguém que fosse ocupar na mente daqueles judeus o posto de Messias, né? Esperava-se alguém que pudesse ter uma realeza como Davi, alguém que pudesse ter uma característica de ensino, uma característica profética como Moisés, né? Só que eles enxergavam apenas essa questão exterior, enxergava as origens da família de Jesus, enxergava quem era, onde ele morava, o que ele fazia. Então você imagina hoje, vamos trazer para as nossas imagens de hoje, né? A função que Jesus exercia na sociedade era como se fosse de um auxiliar de serviços gerais, né? Uma função que ela é muito importante, mas ela é desprezada, ela não é colocada como o sonho das pessoas, né? Se perguntar assim para uma pessoa, qual que é o seu sonho? Ela não vai dizer, o meu sonho é ser auxiliar de serviços gerais, embora seja uma profissão muito digna, né? Que é a palavra carpinteiro, que é traduzida ali como carpinteiro, mas ela tem um significado mais amplo. Jesus ele fosse aquele faz tudo da comunidade, né? Então você imagina hoje alguém que se apresenta assim, não é uma pessoa que a gente vai ouvir num grande auditório, né? Geralmente as pessoas elas buscam ouvir aquelas pessoas que elas classificam como pessoas de sucesso, ou seja, pessoas que diante da sociedade têm algum posto, algum status, têm condições. Então era difícil naquela época, assim como é hoje, né? Um homem que era um auxiliar de serviços gerais, que trabalhava pesado ali na comunidade, que possivelmente também ele auxiliou na construção de uma cidade vizinha à cidade de Nazaré, que é a cidade de Séforis, que era uma cidade mais abastada, uma cidade mais rica. Era um homem acostumado com os trabalhos, homem de dores. Como é que a pessoa dessa ela pode se apresentar como aquele que é ungido pelo
Espírito do Senhor, né? Então, na pessoa de Jesus, nessa passagem tão rica que nós temos diante de nós começamos a aprender qual que é a tratativa de Deus, né? Como que Deus ele escolheu se manifestar na humanidade. Deus não escolheu uma família rica, Deus não escolheu um local que era admirado pelas pessoas. Lá no Evangelho de João, quando falam que Jesus é de Nazaré, as pessoas perguntam se alguma coisa boa pode vir de Nazaré, né? Nazaré era um local totalmente desprezível, era um local que nem consistia do mapa da época. Então, a vida de Jesus e sua dedicação aos pobres não é só um discurso. Hoje nós vemos muitas pessoas que elas falam que elas têm uma vocação para os pobres, uma opção preferencial para os pobres, mas elas vivem numa riqueza. Elas falam muito, elas criam teses, elas criam teorias, elas falam que elas vão ajudar os mais necessitados, mas isso é da boca para fora, isso é algo só nos escritos, nos livros, nos vídeos, nas falas, né? Mas você não vê isso na vida. Então, quando Jesus ele vive isso, ele mostra que o discurso dele é validado, porque ele se coloca junto dos pobres, né? Ele se coloca junto daquelas pessoas que eram desprezadas pela sociedade. E também no seu ministério foi assim. Não somente no período de preparação, até os 30 anos, mas a sua própria jornada, a sua própria vida foi assim, ao lado das pessoas excluídas, ao lado das pessoas marginalizadas, ao lado daquelas pessoas que eram rotuladas e classificadas pela religião da época, pela política da época, com pessoas inválidas, inúteis, pessoas que não agregariam nenhum valor para a sociedade. E Jesus, ele escolhe restaurar essas pessoas, né? Esse texto de Isaías ele mostra isso. Ele procura buscar essas pessoas e inseri-las novamente com uma dignidade de vida, trazer a salvação para essas pessoas, curar essas pessoas, mudar a mente delas através do arrependimento. Então Jesus ele faz essa opção, sim. O Espírito Santo leva Jesus para esse povo. O interessante é que essa vocação de Jesus, que ela surge ali quando o Espírito Santo, né, vem sobre ele ali no batismo, é muito interessante porque o que se esperava, né? Quando Jesus ele é batizado pelo João, é como se Jesus aderisse à escola de João, né? Ali é como se fosse o mestre batizando o discípulo. Então, o que o pessoal esperava? Que como Jesus foi batizado por João, Jesus agora iria caminhar junto ali com João. Jesus iria ali ficar na escola de João. Mas o próprio João já tinha algo dentro dele, né, que é a revelação de Deus, comunicando que Jesus era maior. Então, as pessoas tinham aquela expectativa. E aí o que acontece? O Espírito Santo não leva Jesus a seguir João. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para depois levar Jesus para os pobres. Ou seja, Jesus não vai ficar à dependência de João. Jesus tem o seu caminho. Jesus ele vem mostrar o reino de Deus. Então o Espírito Santo ele tira Jesus ali daquele contexto de João e coloca Jesus agora diante daquelas pessoas. Então é a partir ali de Nazaré, da sinagoga, onde Jesus faz aquele anúncio público e ele é rejeitado. As pessoas procuram matá-lo, né? Eles querem atirá-lo de um penhasco. Aí Jesus passa pelo meio da multidão e segue a sua jornada. E aí toda a vida de Jesus era direcionada para isso. Ele vai receber a oposição da política, ele vai receber a oposição da religião, ele vai receber a oposição da sociedade mais rica, ele vai receber oposição até mesmo dos seus familiares, que não entendem isso, né? O Evangelho de João, no capítulo 7, mostra muito bem que eles falam que Jesus era louco, né? Que eles falam que nem mesmo seus familiares, seus irmãos, seus patrícios acreditavam nele. Então, essa rota do Espírito Santo, hoje a gente celebra aqui, hoje a gente se alegra aqui, mas naquela época não era uma coisa tão simples, né? Você imaginar que as pessoas de mais condições, elas tinham acesso ali ao pouco estudo da época, elas se dedicavam no fator religioso, elas eram aclamadas pela sociedade, e o próprio Cristo vai dizer que foi do agrado do Pai não revelar o reino a essas pessoas. Pelo contrário, Deus, o Pai, ele restringe o reino a essas pessoas, ele oculta o reino a essas pessoas e ele revela isso aos pequeninos. A palavra pequeninos ali é muito interessante, ela é micron, da onde vem essa palavra micro para nós, né?
uma coisa muito pequena. Então, os pequeninos, eles são, de fato, os microns, aqueles que não são enxergados pela sociedade. E olha que coisa muito interessante, né? Foi do agrado do Pai revelar o reino aos pequeninos. Aqueles que a sociedade não enxergava são as pessoas que o Pai enxerga. Então, o Espírito Santo, ele conduz Jesus nisso. O que tem que ser aplicado para nós hoje? Um rico, ele pode ser salvo? Pode. Um rico, Deus abençoa ele com riquezas? Há exemplos disso no Novo Testamento, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, ele fala que Deus concede a liberalidade para algumas pessoas. Deus concede a riqueza para que essas pessoas possam viver e ajudar as outras, né? Então, isso é a maneira lícita de viver na riqueza. Mas, de uma forma geral, a maioria das pessoas que compõem o corpo de Cristo são pessoas que não têm muita riqueza. Embora o mundo tenha avançado, embora a gente se comparar com os tempos remotos, as condições de vida, as condições naturais, biológicas, elas estão melhores, né? As condições hoje que nós temos, o avanço tecnológico, o avanço científico, ele vem proporcionando um aumento na qualidade de vida. Eu sempre falo isso, eu falo para as pessoas não se pautarem no local onde elas moram, mas fazer uma pesquisa mais ampla, né? Se o Brasil está passando por um momento difícil, nós não podemos imaginar que o Brasil é o mundo. O Brasil pode até ser, entre aspas, o nosso mundo, o nosso habitat, mas o mundo é muito mais amplo. Então, tem locais hoje que já gozam de uma vida muito mais avançada do que a vida que nós temos no Brasil, por exemplo. Então, mesmo assim, a gente verifica que na vida da igreja, Deus, ele conta em sua maioria com pessoas simples, com pessoas humildes, com pessoas pobres, as quais ele escolheu para levar o reino de Deus adiante. Então, essa reflexão ela é muito importante para nós, irmãos, para nós vermos como que nós temos vivido essa dimensão. Nós olharmos as bem-aventuranças, olharmos esse texto e ver qual é o tipo de pessoa que Jesus comunicou, qual é o tipo de pessoa que Jesus chamou para compor a igreja, para compor o reino de Deus, qual é o tipo de pessoa que Jesus tinha maior comunhão. E isso aí nós temos que espelhar isso na igreja hoje, né? Nós temos que levar o evangelho a toda criatura, mas nós temos que ver a opção que o Espírito Santo faz. Isso não é uma doutrina social, não é uma doutrina econômica, não é uma doutrina política, isso não é uma doutrina teológica, entre aspas, mas isso é aquilo que o Espírito Santo mostra na Escritura. Jesus, ele é o nosso modelo, então nós devemos caminhar aqui na Terra assim como Jesus caminhou também, tá bom? Vou deixar aberto para quem quiser fazer alguma consideração, fazer uma leitura. Fica à vontade, vocês têm total liberdade aqui para comunicar. Pastor, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Ouvindo o senhor falar desta forma, claro, o senhor sempre me desperta, graças a Deus. Eu senti a soberania de Deus, sabe como? Deus foi tão soberano, ele foi tão sábio, tão sábio, tão sábio, que para Jesus desempenhar ou cumprir a missão dele, ele tinha que realmente nascer no ambiente e viver aquele ambiente. Sabe por quê? Uma pessoa rica jamais teria condição de saber e valorizar um pobre. Isto acontece, e é claro de nós entendermos que até hoje em dia os ricos não se comunicam e não gostam de se comunicar com o pobre. Eles se acham todos, se consideram poderosos. E Jesus, descendendo de uma família humilde, sendo realmente carpinteiro, sabendo aquilo tudo, movimentar aquilo tudo, ele passou a ter um poderio, um poder de entender exatamente quem ele tinha que salvar, que era os pobres, os cativos, os cegos, os oprimidos. Levantar aquele ano
da graça, que eu realmente tinha até esquecido, que é o ano jubilar. Então, para ele fazer isso tudo, para ele adorar essas pessoas, para ele aceitar essas pessoas, inclusive como irmãos, ele tinha que realmente ser humilde e pobre. E para ter aquela humildade toda e ao mesmo tempo ser tão sublime como ele era, ele tinha que ser realmente pobre. Agora, a grande falha, realmente, é dos outros, inclusive dos próprios pobres, que o criticam por ser pobre. Eles tinham que entender que Jesus era realmente humilde, pobre, veio de Nazaré. Nazaré era uma cidade muito pobre, não era uma cidade enaltecida, que ali não tinha poucos habitantes, inclusive, mas eles tinham que dar crédito que, justo por ele sair dali, ele jamais poderia ter aquele conhecimento todo. Da onde ele adquiriu aquele conhecimento todo? Então, era para eles terem percebido que alguma coisa existia de diferente. E eles tinham que ter observado e dado a oportunidade de Jesus realmente se manifestar e fazer mais milagres ali na terra que ele veio, que é Nazaré, como ele falou mesmo, Jesus falou que o profeta nunca é valorizado na sua própria terra. E eles deveriam ter dado a oportunidade para Jesus, para eles, inclusive, acreditarem e verem que era impossível ser aquele homem pobre falando. O senhor conseguiu pegar a dicotomia que eu quero me expressar? Aí eu Exato. gostaria que o senhor, com as suas palavras lindas e maravilhosas, expressasse isso para todos nós. Uhum. Tá vendo? Eu acho isso de uma profundidade muito grande, porque de outra forma seria impossível Jesus entender entender tão bem essas pessoas humilhadas, desprezadas, feias, né? E outra coisa, sem beleza nenhuma. Sem nenhuma beleza, é impressionante isso. Então, tinha que ver que ele não estava sozinho. Só um homem ungido, uma pessoa ungida, poderia sobressair do jeito que ele sobressaiu. Sem dúvida. Tá? Isso é muito interessante, irmã Jacira, porque esse espanto ele foi causado mesmo lá entre eles. Por exemplo, o Evangelho segundo Marcos, a partir do capítulo 6, ele relata exatamente isso. Porque como eles conheciam a família de Jesus, eles sabiam que Jesus não teve acesso à educação da época, né, a melhor formação, eles ficavam maravilhados com as palavras de graça que saíam da boca do Senhor Jesus. Então eles faziam esse questionamento, de onde que vem essa sabedoria toda, né? O próprio texto de Lucas também, quando Jesus ele tem ali 12 anos, ele vai ao templo, e ele ali discute no meio dos doutores, né? Causou uma espécie de maravilha na vida das pessoas. Então, isso não era para causar um afastamento, pelo contrário, era para o que a senhora falou. Ora, se a gente conhece ele, se a gente sabe onde que ele estudou aqui, como ele foi formado, como ele trabalha de maneira pesada, ele não teve nenhum acesso especial de uma educação especial com algum rabino. Não, ele só pode receber isso aí de Deus. É só Deus que pode comunicar isso para ele, porque aonde ele mora e com quem ele anda, não tem como ele saber isso. Quanto causava mesmo lá. Então, era só uma pessoa nessa dimensão mesmo, né, como a senhora falou, só alguém muito ungido por Deus, alguém que fazia a vontade de Deus, alguém que conhecia Deus, poderia viver essa vida tão perfeita e sem condições. Porque hoje a gente imagina que para viver uma vida perfeita, para viver uma vida adequada, decente, a primeira coisa que a gente coloca geralmente é assim: eu tenho que ter tantos recursos. A gente começa a fazer uma lista. Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Aí a nossa vida ela gira em torno disso. A gente começa a trabalhar,
a batalhar para isso. Só que quando a gente chega nesse padrão que a gente colocou, esse padrão já se torna obsoleto. Aí a gente coloca mais um padrão lá na frente, a gente começa a batalhar, batalhar. É igual nas empresas, quando você coloca a questão da meta, né? Você bate a meta, daqui a pouco vem uma outra meta para você bater. E Jesus era ao contrário, porque Jesus, ele era um homem pleno, ele era um homem feliz, sem ter recursos. A dependência dele de Deus era o recurso dele. E isso, por que isso acontece? É como a senhora falou, se ele fosse um homem rico, qual o argumento que seria usado contra ele? Ele também realiza todas essas coisas porque ele foi bem educado, né? Ele tem muito dinheiro, então ele pode ajudar as pessoas. Mas não. Quando a gente vê que ele viveu essa vida feliz, essa vida que comunicava a Deus, essa vida que se alegrava, não independente das circunstâncias, essa vida que era em favor do próximo, e ele fez tantas coisas, o que isso mostra para nós? Que ele é o nosso modelo e que nós podemos viver isso também, desde que nós tenhamos essa vida no Espírito. Então, não são as circunstâncias, não são os bens, não é a riqueza que vai trazer esse tipo de felicidade. Muito pelo contrário, Jesus fala que felizes são os pobres. Esses pobres, ou os pobres em espíritos de Mateus 5, ou os pobres mesmo de Lucas, o que ele está dizendo a essas pessoas? São pessoas que são dependentes de Deus. Então, o que era o motivo de desprezo da sociedade, Jesus está mudando a concepção. Ele está falando, isso é motivo de felicidade para vocês. Por quê? Porque vocês vão ser dependentes de Deus. Deus vai cuidar de vocês. É como Paulo, quando tinha aquele espinho na carne, ele orava para o Senhor tirar. Quando o Senhor falou que a graça bastava, ele já não queria mais que o Senhor tirasse. Ele começou a se alegrar em ter aquilo porque ele sabia que o Senhor operava naquela coisa. Então, olha que boa notícia dada aos pobres. Os pobres, eles eram marginalizados. Eles eram tidos como pessoas sem sucesso. Eram tidos como pessoas inúteis, pessoas que não deveriam ser ouvidas. Aí Jesus está trazendo a boa notícia para os pobres. Ele fala, olha, em função de você ser pobre, você tem que se alegrar, você não tem que ficar triste. Por quê? Porque você vai ver uma vida de dependência de Deus. Se você é pobre, a boa notícia está chegando para você. A boa notícia para o pobre não é que ele vai ter riqueza. Você fala assim, qual que é uma boa notícia que eu posso dar para um pobre? É que ele vai ser rico. Aí eu vou acabar com a pobreza dele. Não, não é essa a boa notícia de Jesus. A boa notícia de Jesus para o pobre é que por ele ser pobre, ele pode viver na dependência de Deus. Porque você não pode servir a dois senhores. Então, se você não tem recursos, aonde que você vai obter isso? Na pessoa de Deus. Então, essa era uma boa nova para eles, né? Peraí, apaguei. Jesus, peraí. Pim, 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 peraí. Jesus. Peraí, estou perdida. Peraí, me perdi aqui, pastor. Sem problema. A senhora vai procurando aí sem pressa. Mas sabe o que é isso? Eu queria só completar. O senhor está certo. Então, a felicidade não é a riqueza. A felicidade é justo nós dependermos de Jesus, que Jesus e Deus nos dá tudo o que precisamos, toda a sustentação básica. Ele nos dá tudo, 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 tudo é com Ele. Então, felizes são esses que estão com Jesus. Exatamente. Muito bom. Espera aí que eu vou voltar. Jesus. Eu vou ver se alguém aqui tem mais alguma palavra para comunicar. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada mesmo, viu? Mais uma vez agradeço o senhor. Muito obrigada. Temos o irmão Carlos, a irmã Sheila, o Vinícius, a irmã Cissa e a irmã Jusileia. Consegui. Para falar, fique à vontade. Jacira. A mãe Jacira também pode procurar, enquanto ela procura, por gentileza, aquelas orações, né, que ela gosta de ler, que ela gosta de fazer aqui conosco, já para a gente também ter isso. Já estão aqui, todas elas. Tá certo. Já estão aqui comigo no meu caderninho. Tem mais alguém que quer compartilhar? Irmão Carlos,
irmão Vinícius, irmã Cissa, Jusileia. Os irmãos, fiquem à vontade aí para falar. Senhor pastor, tudo bem? Tudo bom, irmão Carlos? Pastor, aonde a gente estamos mesmo? Na palavra aqui? É Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Lucas 4, 14, Isso. né? É depois da tentação, quando Jesus ele chega na sinagoga lá em Nazaré. Essa passagem, quando ele lê o livro do profeta Isaías, né? Ah, sim. E ele diz que Interessante, pastor, de Jesus, é que Jesus ele não veio para ser rico. Jesus veio para salvação, ele não veio para riqueza, né? Porque chega em alguns versículos, ele vai dizer que a riqueza não vai levar muitos ao céu, né? Que era mais fácil, né, o camelo passar pelo buraco da agulha do que muitos com dinheiro chegar ao céu. Então, por isso Jesus, até por isso, ele não era tão vidrado em dinheiro, porque ele não veio por riqueza, ele veio justamente para poder nos dar a salvação. E imagina Jesus rico, como é que o povo rico seria com os pobres? Então, os próprios discípulos chegam para ele: como é que o senhor senta no meio desses pecadores? Como é que o senhor faz tudo isso? E ele diz assim: ó, eu não vim para os sãs, eu vim para os doentes. Então ele veio para eles, na mesma versículo, ele disse: ó, eu vim para a salvação daqueles que estão doentes e perdidos, né? Então riqueza para Jesus não importava, até porque ele veio filho de um carpinteiro, ele não veio no berço de ouro. E Jesus, ele, antes do nascimento dele, ele já começou a ser perseguido porque pensavam que ele queria ser rei. E ele não tinha intenção nenhuma de ser rei. Ele já era o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele não precisava de nada material, entendeu? E aí a gente vai vendo nesses versículos que muitas vezes a gente se prende assim: mas Jesus... mas o único objetivo de Jesus era que nós viemos ser salvos e ter a nossa riqueza, a maior riqueza é ter o nome escrito no livro da vida. Né, meu pastor? Não é isso que foi a vida de Jesus? Exatamente. Exatamente. Tento, muito bem colocado isso, né? Tentaram matar Jesus, ele ia ser um rei, conforme o rei do império. E depois, lá em João também, tentaram fazer de Jesus um rei, ele fugiu disso. Muito bem. Porque a vinda de Jesus ela não foi para bem material. E Jesus, e muita gente fala assim: como é que da Galileia pode surgir alguma coisa? E ele fala assim: olha, pior que surge, né? E surgiu aí o nosso Jesus aí para salvação, né? E nós estamos aqui hoje ainda por causa dessa vinda, entendeu? Então, ele mesmo na palavra ele vai dizer: ó, não se prende ao bem material, né? Se lembra aquele homem que guardou tudo no cereiro, guardou, foi guardando, e ele diz: ó, hoje mesmo vão pedir a sua alma. Estavam pensando só em bem material, e o bem material não vai levar a gente a nada. Que a gente não tiver baseado na palavra, tiver baseado em Jesus, aí, pastor, fica difícil. Exatamente. Né? Isso então, aí. O nosso reino não é nem aqui. As coisas materiais não vai fazer a gente chegar ao céu. A nossa morada está sendo preparada em outro lugar, bem lá em cima, bem lá no alto. Exato. É lá que a gente deve acumular tesouros, né? Pastor. Exatamente. E a gente está vendo as pessoas brigando E a gente está vendo, pastor, as pessoas brigando por tanta coisa material, esquecendo que é o espiritual que vai levar até o céu. Exato. Entendeu? Não é o material. Então, a gente estamos vendo aí que a gente está vivendo os últimos dias e estamos vivendo ainda pela graça de Jesus. Porque cada dia a gente vê o mundo se tornando mal, mas aquela graça que foi deixada lá atrás, ela ainda tem nos alcançado no dia de hoje ainda, para que a gente venhamos ter a salvação eterna. Exatamente. Vamos, como a Bíblia fala, né? Ajuntar tesouros no céu. E tudo aquilo que vem na nossa mão é para a gente comunicar com o próximo, né? Isso aí que é o ensino de Jesus, que Jesus ele não tinha nada para ele. Ele distribuía. Tinha pessoas que sustentavam ele, né? Mas ele sempre estava em função do próximo, ele sempre usava isso.
E ele nunca dispensava ninguém de mão vazia, né? No Sermão da Montanha ele prova isso. Olha, Exato, esse povo já está aqui tantos dias sem comer. A gente tem que dar comida para eles. Nós não podemos dispensar eles, senão eles vão morrer pelo meio do caminho. exato, Jesus ele se preocupava também com aqueles que estavam ali, porque ele sabia que muitos que estavam ali não tinha bens materiais, não tinha bens. Quem estava ali por exato, causa, sim, pelo alimento e por algo que Jesus podia fazer. Mas mesmo assim, Jesus não deixava eles sair de mão vazia, pastor. exatamente. Jesus sempre cuidou das pessoas. E a É, maioria que estava junto com ele eram pessoas pobres, né? E tinha compaixão das pessoas, com certeza. e aí isso era muito interessante em Jesus, que Jesus ele não se preocupava só com ele. A gente vê por Lázaro, pela morte de Lázaro, a Bíblia diz que ele estava sendo perseguido, já tinha saído. Lázaro morre, ele tem que voltar. É, Eu falei assim, mas eles não queriam te matar? Eles não queriam te matar lá? Ele, não, mas eu tenho que voltar. A verdade, preocupação de Jesus. exatamente. Ele podia ser morto, mas ele tinha que voltar. É muito interessante, a passagem de Jesus é muito interessante, pastor, porque todo momento ele se preocupa com a nossa vida, com o nosso caminhar, com o nosso andar, com as nossas dificuldades, né, pastor? Exatamente. Ele é o nosso Senhor que cuida de nós, né? Ele cuida É, com amor, a gente não tem nem a dimensão disso. e ele não faz menção de pessoas. É isso que nós temos, ele não faz menção de pessoa. Ele não olha eu porque sou rico, ele não olha o senhor porque é rico, ele não olha o senhor porque é pobre, porque é menos rico. Não, ele faz uma menção só. Ele diz, buscar primeiro o reino do céu, a minha justiça, que todas as coisas vão ser acrescentadas. Então ele não vê, ele vê quem busca. Hum, Ele olha pelo seu caminhar, pela sua sinceridade. Ele não quer saber que tu tem carro, que tem casas, que tem bens. Né? Ele diz, com tudo isso, tem que me buscar. exato, E é isso que é o entendimento. Buscar, acima de tudo, primeiro o reino do céu. exato. Amém. Coisa boa, Pastor. E maravilha. aí, O evangelho é maravilhoso. não é muito. Ele tira aquele que está perdido e traz para sua presença, capacita. Esses dias eu estava falando com Isaías, quem eu era, e Jesus foi lá, não olhou nem para quem eu era. Ele só queria me tirar de lá. Ele só queria me tirar e trazer para a presença dele, pastor. Entendeu? Exato, Ele não olhou para minha classe social, ele não olhou por Carlos perdido. Ele falou assim: não, ainda tem salvação. E aí, e quando tem um pouquinho de salvação, ele resgata e traz para a presença dele. Entendeu? Em divisões de classe social, que tiver um sim. pouquinho de fé, ele vai buscar e vai trazer para a presença dele. Louvado seja Deus. Nossa, maravilhoso. Todos nós, com certeza, temos essa experiência que o irmão Carlos citou. O momento quando o Senhor nos buscou, estávamos todos perdidos, sem esperança, sem, sem chance alguma diante de Deus pela nossa Hum. vida. Jesus foi lá e nos resgatou. Imagina que fosse por dinheiro, mas aí não é por dinheiro, é por amor, pelo Exato. amor aos que estão perdidos. Foi para isso que Jesus veio, por amor aos que estão perdidos. Só isso, mais nada. Ele só falou assim: só quero que todos sejam salvos. Eu só quero pregar a salvação. Tanto é que Jesus não prega dinheiro. E quando ele vai pregar, ele diz assim: olha, à medida que tu dá, você recebe. À medida que você dá, você vai receber. Ele diz assim: eu vou te dar porque você é bonito. Não, não. À medida que você fazer, eu vou também te abençoando. Nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Exatamente. Maravilha. É assim, pastor. É isso que é o reino. Entendeu? Maravilha. Que bênção. Ô, pastor, me tira uma dúvida aqui.
aproveitar que o senhor está aí na lição. Eu estava numa lição que ela estava falando da glória da segunda casa. Certo. E eu perguntei que essa glória da segunda casa ela já tinha acontecido. Alguns dizem que ainda vai acontecer. Só que na minha visão, ela já aconteceu. E me tira uma dúvida, essa glória ela vai acontecer ou ela já aconteceu? Uhum. Ela já aconteceu. Aquela segunda casa lá era a restauração, era o segundo templo, né, que eles iam reconstruir, porque eles foram para o cativeiro babilônico, o templo de Jerusalém tinha sido destruído, e agora eles voltam e vão construir o templo. O primeiro templo, o de Salomão, ele era mais glorioso no sentido físico. Ele era muito mais rico, ele tinha uma estrutura muito maior. Agora, esse segundo templo, embora ele fosse mais simples, mais humilde, mas a glória da habitação de Deus ali foi maior do que no templo de Salomão. Por isso que fala, a glória da segunda casa será maior do que da primeira, porque a glória que Deus encheu aquele templo foi maior do que no templo de Salomão. E detalhe, é nesse segundo templo que acontece o quê? A entrada de Jesus, né? Jesus ele entra nesse templo, no segundo, não foi no templo de Salomão, foi nesse segundo. Oh. Por que, pastor? Tem as pessoas pregando sobre escatologias e eles estão dizendo que essa glória ainda vai acontecer, esse tempo vai ser restaurado na vida de Jesus, né? Na Exato. vida de Jesus, antes do milênio. E eu estive Exato. falando, gente, essa glória que está falando, ela já aconteceu. Se Sim. vai ter outra glória, não vai ser essa. Não vai Tá. ser essa. Sem É, teológico. essa glória futura é outro tipo de glória. Até porque quando essa glória ela for, vai ser, ela pode vir antes, mas assim, que for antes do milênio, antes da vida de Jesus, essa glória vai atingir todas as igrejas? Essa igreja, a igreja de hoje, ela vai toda para esse templo onde essa glória vai descer? Não está fora do texto isso, exatamente. Não tem. Tu tá me entendendo? Tem E aí até me repreenderam dizendo que eu peguei um texto isolado para criar algo. Eu digo, não, isso aqui está não. no texto. Exato. É o Agora, contexto. o contexto que essa glória vai acontecer futura, aí eu quero saber como é que vai ser essa glória futura. Entendeu? Exato. Mas aí eu estou perguntando aos pastores para me poder ficar mais entendido dessa glória da segunda casa, que eles dizem que vai ser futura, que não aconteceu ainda. Já aconteceu, já. É isso que então, a gente está no estudo bíblico, né, agora aí, né, na Escola Bíblica Dominical, que vem falando sobre a glória, né, sobre a glória de Deus e glória de Deus. Exato. E a glória de Deus enchendo, a glória de Deus na casa. Então veio essa glória da segunda casa, que foi dada na lição passada, e voltou de novo. E eu perguntei por que o escritor, agora na leitura de renovo de glória, ele vem falando novamente da glória da segunda casa. E aí eu falei, então tem alguma coisa aí que não está batendo, que essa glória futura, não. Essa glória já aconteceu. Sem dúvida. Mas é bom que eu sabia, que aí eu aproveitei aqui para tirar mais essa dúvida com o pastor. Tá legal, sem problema. Tá bom, pastor? Tá jóia, meu irmão. Imagina. Compreensão de vocês. E quero deixar uma boa noite aí, uma paz de Cristo para todos aí. Que Jesus abrange todos vocês aí durante esse final de semana. Que seja um feriado abençoado para todos em nome de Jesus. Tá bom, pastor? Amém. Muito obrigado, irmão. Irmã Jacira, achou o texto? Algum outro irmão gostaria de fazer mais algum comentário? Eu quero fazer mais um comentário. Para um instantinho só, pastor. Tá bom. É que eu achei que Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso. Ele se preocupa tanto com o pobre, tanto com o pobre, tanto com o pobre, que ele se preocupa até com a dívida do pobre. Sim. A dívida. Quando ele fala que ele veio também para um ano, para aquele ano de júbilo,
Então é o ano que de 49 em 49 anos se perdoava todas as dívidas, se Sim. devolvia as casas, os escravos que foram vendidos para pagar dívidas eram devolvidos. Agora, está escrito ali, inclusive no comentário que o senhor fez, que não tenha, como é que se diz, certeza se essa parte, não a parte de Jesus, a parte real desse tipo de Contagem, né? acontecimento aconteceu. Exato. Fala um pouco sobre isso, por favor. Uhum. Esse aspecto do ano jubilar, né, ou ano do É, jubileu, ele era uma prescrição que havia na lei. isso. Só que aquela questão, o fato de estar na lei, nós não temos nenhum registro histórico que comprovasse enfaticamente que eles cumpriram isso de fato, de que houvesse um período onde se devolvia para as pessoas de maneira integral o que estava escrito lá na lei, né? Uma coisa é a escrita da lei, outra É, coisa é o cumprimento dessa lei, né? Um aspecto muito interessante, o que a senhora comentou, desse ano aceitável do Senhor, é que a profecia de Isaías 61 não termina dessa forma. Jesus ele não cita a profecia toda. Se os irmãos repararem, a profecia de Isaías 61, ela vai mais além. Ela fala que, além de anunciar, né, o ano aceitável do Senhor, ele também anunciaria o juízo, né, o juízo de Deus. Só que quando Jesus ele faz a leitura de Isaías 61, ele não cita o juízo, ele cita só o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus ele entende que a missão dele ali não era trazer juízo, mas trazer o ano aceitável do Senhor, esse ano jubilar. Então, se nós podemos usar de alguma maneira simbólica também esse cumprimento profético de Isaías, as dívidas também que foram pagas eram as nossas dívidas para com Deus, as dívidas oriundas do nosso pecado, né? Então, quando Jesus ele morre na cruz, quando ele derrama o seu sangue e quando ele ressuscita, a morte e tudo aquilo que acompanhava a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, a certo. morte é o culminar do pecado, é o culminar de tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. E o que acontece? A nossa dívida ela foi cancelada naquela cruz. Paulo vai falar isso para os Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 14. Aquele escrito de dívida foi cravado lá na cruz. Então, nós hoje, Romanos 5, verso 1, vai dizer que nós temos paz com Deus. A gente já não está mais em dívida com Deus, porque a dívida que nós tínhamos para com Deus, em função dos nossos pecados, em função do nosso mau coração, em função da nossa maldade, foram pagas por Jesus. Todas as dívidas ele cravou. Esse escrito de dívida era o SPC Serasa da época, né? Lá não tinha computador. Então, o que era Certo. feito? Você cravava assim lá na porta da pessoa, lá na casa da pessoa, o escrito de dívida. Então, era identificado diante da sociedade que aquela pessoa era uma pessoa devedora. Então, Paulo usa essa linguagem para mostrar o que ocorreu conosco. Na criação, pesava sobre nós o escrito de dívida. Então, estava escrito: vocês são devedores. Quando Jesus ele morre na cruz, ele pega esse escrito de dívida que era contrário a nós e ele crava lá na cruz. Ou seja, todas as nossas dívidas diante de Deus foram pagas. Então, hoje nós temos paz com Deus. É isso mesmo. Está vendo quanta grandeza, quanta beleza? É isso aí. Tá? Mas é. Amém. A senhora separou a oração, né, Jacira? A gente está chegando aqui Sim. no horário das 10 horas. Então, vou Posso pedir fazer a por oração? isso. Tá. Então, vou Eu falar vou É, pedir licença alguém. para fazer. aí, Para pastor. fazer. Ah, Só vou falar assim, se tiver só mais alguém para falar alguma coisa, tá, tá, pode falar Aí, que tá. a gente aí, vai fazer. pastor. Pois não. E é uma benção que o bom de Jesus é que ele não botava grandeza nenhuma nele, né? Ele vem dizendo que o Espírito de Deus veio sobre ele, né? E que ele só veio para pregar as boas novas. Mais nada de que isso. Ele veio só para pregar boas novas e para pregar sobre realmente a remissão dos pecados, né? E Jesus ele não veio para se engrandecer, não. Toda vez ele dizia: olha, o Pai. Ele sempre botava o Pai acima e ele sempre ali
né, entre o pai dizendo assim: "Olha, o espírito dele que está sobre mim". Ele nunca Exato. falava assim: "Ó, então Deus ele nunca quis ser soberano totalmente em momento algum", né. Tudo que ele ia fazer, o que ele ia profetizar, primeiro ele botava o pai e dizia: "Olha, meu pai", né, todo sempre o pai Exato. estava na frente e ele estava ali somente como só para cumprir aquilo que o pai tinha ordenado na vida dele, Sem né. dúvida. Muito Então bom. quando até mesmo quando ele antes dele ir para a cruz, que ele vai orar, né, ele diz: "Pai, seja feita a sua vontade". Então Exatamente. sempre ele botava a vontade do pai primeiro, e a gente isso que muitas vezes a gente tem que entender, que não é mais a nossa vontade. Exato. E hoje a nossa vontade não prevalece, mas que a gente sempre botar a vontade de Deus e de Jesus primeiro, aí sim vem a vitória. Porque a gente querer botar o nosso eu, o nosso achismo, nada vai dar certo, mas a gente começar a botar o pai e o filho na frente, aí sim, aí nós vamos obter vitória como Jesus foi vitorioso. Exatamente. Amém. Muito bom. Mais algum Só isso, irmão? pastor. Jesus abençoe aí, tá bom? Tá bom. Agora, irmã Posso Jaci, fazer? a Tá. oração Eu vou errada. fazer, o senhor pediu, vou pedir licença ao senhor para fazer duas, Tá aquela bom. do perdão e a do espírito, tá? Tá. Então tá. Primeira do perdão. Nós devemos sempre pedir perdão a Deus, então tem essa oração. Perdão, Senhor, porque somos pessimistas, reparamos quase sempre o negativo. Perdão porque somos covardes e logo nos assustamos. Perdão porque somos autossuficientes e confiamos só em nossas forças. Perdão porque somos céticos e nos custa crer e confiar em Ti. Perdão porque não olhamos para o futuro, ocupados e preocupados apenas com o presente. Perdão porque nos queixamos de tudo. Perdão porque fugimos do esforço e logo nos cansamos. Perdão porque queremos tudo e já não sabemos esperar. Agora vou ler a lição do Espírito. Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito da Sinagoga de Nazaré. Tu, que és o Espírito dos pobres e dos que foram ungidos para lutar com eles, vem, vem, sem tardar. Unge-nos com teu óleo santo, inunda nossos corações com teu amor, e depois envia-nos os pobres para levar-lhes a alegria e a dignidade de Jesus, para dar-lhes o que lhes devemos por justiça, a fim de fazer um mundo novo à tua medida, o mundo do Espírito. Aí é P. Lloyd. Amém. Amém. Que orações muito bonitas. Muitas mesmo, muito lindas, Eu lindas, confio lindas. no nosso coração e que esse seja o nosso desejo sincero, sempre meditando na vida, na pessoa de Jesus, pelo seu Espírito. Amém. Amém. Irmã, foi uma alegria estar aqui com vocês. Amanhã, permitindo o Senhor, eu estarei colocando lá no grupo o próximo passo, o 12º passo. Então, amanhã de manhã, lá no grupo, eu coloco a lição para que a gente possa meditar para o nosso próximo encontro na outra quinta-feira, tá bom? Foi uma alegria estar aqui com vocês. Uma ótima noite a todos. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Assim seja, Amém, pastor. pastor. O Amém. senhor também. Amém. Amém. Vou fechar aqui.